Existem lugares neste planeta onde a escuridão é tão absoluta, tão completa, que a própria luz parece ter sido banida da existência. Onde a pressão da água acima é tão monstruosa que cada centímetro quadrado suporta o peso equivalente a dezenas de elefantes, esmagando qualquer coisa que ouse penetrar aquelas profundezas infernais. Onde o silêncio não é apenas ausência de som, mas uma presença quase sólida, opressiva, que engole gritos antes mesmo que possam formar eco. O fundo do Atlântico, a mais de 3.000 metros abaixo da superfície onde ondas dançam sob o sol, é precisamente um desses lugares, um reino alienígena, hostil, indiferente ao destino de criaturas que evoluíram sob céus abertos. E foi exatamente ali, naquele abismo gelado e impiedoso, que 99 homens encontraram seu túmulo final, selados dentro de um caixão de aço chamado USS Scorpion, levando consigo segredos que fariam nações tremerem e deixando para trás uma última transmissão tão perturbadora que permanece classificada em cofres governamentais mesmo depois de décadas, suas palavras carregando o peso de verdades que talvez nunca devessem vir à luz. Era maio de 1968, e o mundo equilibrava-se precariamente na corda bamba da Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética travavam sua dança mortal através de proxies, espionagem, corrida armamentista e ameaças veladas de aniquilação nuclear. Submarinos nucleares de ambos os lados patrulhavam silenciosamente os oceanos do planeta, sombras invisíveis carregando mísseis capazes de iniciar o apocalipse com o apertar de um botão. Cada movimento era monitorado, cada deslocamento era parte de um jogo de xadrez letal onde uma única peça mal posicionada poderia significar guerra total. O USS Scorpion, designação SSN 589, era um submarino de ataque classe Skipjack, uma das máquinas de guerra mais sofisticadas já construídas pela engenharia naval americana até aquele momento. Lançado ao mar em dezembro de 1959, media 91 metros de comprimento, deslocava 3.500 toneladas quando submerso, e podia alcançar velocidades superiores a 30 nós debaixo d'água, algo absolutamente revolucionário para sua época. Seu reator nuclear S-5W fornecia energia praticamente ilimitada, permitindo que permanecesse submerso por meses sem necessidade de emergir, tornando-o praticamente indetectável quando operando em águas profundas. Mas velocidade e capacidade de permanência submersa não eram seus únicos atributos letais. O Scorpion carregava torpedos Mark 37 e Mark 45. Alguns equipados com ogivas nucleares W-34 com capacidade destrutiva equivalente a 11 quilotons, quase a mesma potência da bomba que devastou Hiroshima. Era um predador silencioso, projetado para caçar tanto navios de superfície quanto outros submarinos, capaz de aproximar-se sem ser detectado e desferir golpes devastadores antes que inimigos sequer soubessem que estavam sob ataque. A tripulação do Scorpion, naquela primavera de 1968, consistia de 99 homens cuidadosamente selecionados e treinados. O comandante, Francis Atwood Slattery, era veterano respeitado com anos de experiência em submarinos nucleares, conhecido por sua competência técnica e liderança calma mesmo sob pressão extrema. Seus oficiais eram igualmente qualificados, engenheiros nucleares que conheciam cada válvula e circuito do reator, especialistas em navegação que podiam determinar posição com precisão assombrosa usando apenas instrumentos, operadores de sonar treinados para distinguir o eco de uma baleia do motor distante de um submarino inimigo. Entre a tripulação havia também jovens marinheiros cumprindo suas primeiras missões, alguns ainda na casa dos 18 ou 19 anos, cartas de namoradas e fotografias de família guardadas em gavetas ao lado de beliches estreitos. Havia pais de família que prometeram aos filhos pequenos que voltariam em tempo para aniversários, homens que tinham planos para quando completassem seu tempo de serviço, abrir negócios, cursar universidades, viajar para lugares onde o ar não tinha gosto de óleo diesel e metal reciclado. Cada um era um universo completo de sonhos, memórias, relacionamentos, reduzido agora a um nome em lista de tripulação. Em fevereiro de 1968, o Scorpion havia partido de Norfolk, Virgínia, para um desdobramento de rotina no Mediterrâneo, onde realizaria exercícios de treinamento com a 6ª Frota Americana e conduziria operações de vigilância das atividades navais soviéticas. Durante os meses seguintes, operou primariamente em águas relativamente calmas daquele mar historicamente importante,
cumprindo missões que permaneciam envoltas em classificação de segurança, mas que provavelmente envolviam monitoramento de submarinos soviéticos e coleta de inteligência sobre movimentações navais do Pacto de Varsóvia. Tudo transcorria dentro da normalidade esperada para tais operações. Havia pequenos problemas mecânicos ocasionais, afinal, submarinos são máquinas incrivelmente complexas operando sob condições extremas, e pequenas falhas eram parte da rotina. Nada, porém, que indicasse qualquer comprometimento crítico da integridade do casco ou dos sistemas essenciais. As inspeções regulares não revelavam nada alarmante, e os relatórios do comandante Slattery transmitidos periodicamente à base naval refletiam operações dentro dos parâmetros normais. Em 17 de maio de 1968, o Scorpion recebeu ordens para retornar à base em Norfolk. A tripulação recebeu a notícia com entusiasmo compreensível. Meses confinados em espaços claustrofóbicos, respirando ar reciclado, privados de luz solar e do conforto de terra firme faziam qualquer marinheiro ansiar pelo retorno ao lar. Cartas foram escritas para esposas e namoradas anunciando a data prevista de chegada. Pais anotaram em calendários quando poderiam abraçar seus filhos novamente. Planos foram feitos para celebrações de boas-vindas. A rota de retorno levaria o Scorpion através do Estreito de Gibraltar, saindo do Mediterrâneo para o Atlântico, e então numa travessia relativamente direta até a costa leste americana. Era uma jornada que submarinos americanos realizavam regularmente, através de águas bem mapeadas, seguindo procedimentos estabelecidos. Não havia, ao menos oficialmente, qualquer motivo para preocupação. Nos dias 20 e 21 de maio, o Scorpion transmitiu mensagens de rotina confirmando sua posição e progresso ao longo da rota planejada. Os operadores de rádio em estações de monitoramento receberam essas transmissões sem detectar qualquer nota de urgência ou problema. A última dessas comunicações confirmadas veio em 21 de maio, quando o submarino reportou estar aproximadamente a 400 milhas náuticas a sudoeste dos Açores, arquipélago português situado no meio do Atlântico. De acordo com registros oficiais da Marinha Americana, essa foi a última comunicação recebida do USS Scorpion. O submarino deveria chegar a Norfolk em 27 de maio. Quando aquela data chegou, famílias se reuniram no porto, segurando flores e cartazes de boas-vindas, crianças pequenas sentadas nos ombros de avós para conseguirem ver melhor quando o submarino emergisse. Horas passaram. O Scorpion não apareceu. Inicialmente, houve explicações tranquilizadoras. Atrasos aconteciam. Talvez problemas mecânicos menores tivessem reduzido velocidade. Talvez ordens tivessem mudado no último minuto, desviando o submarino para outra missão. Os oficiais da Marinha mantinham sorrisos profissionais enquanto pediam às famílias que retornassem para casa, garantindo que entrariam em contato assim que houvesse notícias. Mas quando 28 de maio amanheceu sem qualquer palavra do Scorpion, quando tentativas repetidas de estabelecer contato por rádio encontravam apenas silêncio, os sorrisos profissionais começaram a desaparecer. Quando 29 de maio chegou e passou sem sinal do submarino, o termo que ninguém queria pronunciar começou a ser sussurrado em corredores do Pentágono: desaparecido. Em 31 de maio, a Marinha dos Estados Unidos declarou oficialmente o USS Scorpion como presumivelmente perdido. Foi uma frase cuidadosamente escolhida, carregando peso tremendo. Presumivelmente perdido não significava necessariamente morto. Havia espaço, por menor que fosse, para a esperança de que o submarino estava apenas incomunicável, que emergeria em algum porto remoto com explicação perfeitamente racional para seu silêncio. Mas aqueles familiarizados com protocolos navais sabiam que tal declaração raramente precedia boas notícias. O que se seguiu foi uma das operações de busca mais intensivas da história naval americana. Navios de superfície e aeronaves de patrulha vasculharam milhares de quilômetros quadrados de oceano, procurando qualquer sinal, manchas de óleo, destroços flutuantes, boias de emergência que o submarino poderia ter lançado. Outros submarinos foram desviados de suas missões para percorrer as profundezas com sonares poderosos, ouvindo por qualquer som que pudesse indicar um casco metálico pousado no fundo oceânico. Paralelamente, analistas de inteligência revisavam obsessivamente cada transmissão interceptada, cada registro de sensor, procurando pistas sobre o destino do Scorpion. E foi durante essa análise meticulosa que algo extraordinário foi descoberto:
registros de um sistema de monitoramento acústico ultra-secreto chamado SOSUS, Sound Surveillance System, uma rede de hidrofones instalados no fundo do Oceano Atlântico especificamente para detectar submarinos soviéticos. Os dados do SOSUS mostravam algo perturbador. Em 22 de maio, às 18 horas e 59 GMT, os sensores haviam detectado uma série de sons característicos de implosão estrutural submarina, vindos de uma posição aproximada de 400 milhas náuticas a sudoeste dos Açores, exatamente onde o Scorpion havia reportado estar em sua última transmissão oficial. A assinatura acústica era inconfundível para especialistas treinados. Não era uma explosão de torpedos ou mísseis, mas sim o colapso catastrófico de compartimentos pressurizados sendo esmagados pela pressão monstruosa das águas profundas. Equipados com essa informação, navios de busca concentraram esforços naquela área específica. Durante meses, câmeras rebocadas por cabos percorreram o fundo oceânico, capturando imagens granuladas em preto e branco de paisagens submarinas desoladas. Foi um processo agonizantemente lento, procurando por agulha em palheiro submarino medindo centenas de quilômetros quadrados. Finalmente, em outubro de 1968, 5 meses após o desaparecimento, o navio oceanográfico USNS Mizar localizou destroços identificados positivamente como pertencentes ao USS Scorpion. A profundidade onde jazia era assombrosa, mais de 3.000 metros abaixo da superfície, numa região do fundo oceânico caracterizada por planícies abissais entremeadas com montanhas submarinas. As fotografias capturadas eram perturbadoras. O casco havia se partido em seções, compartimentos esmagados pela pressão além do que aço naval poderia suportar, equipamentos espalhados num raio considerável ao redor do ponto de impacto principal. A Marinha estabeleceu imediatamente um tribunal de investigação, reunindo especialistas em engenharia naval, operações submarinas, armamentos e análise de acidentes. Durante meses, testemunhas foram ouvidas, documentos examinados, teorias propostas e debatidas. Mergulhadores em submersíveis especializados desceram até os destroços em expedições subsequentes, coletando evidências, fotografando ângulos específicos, tentando reconstruir os momentos finais do Scorpion. A conclusão oficial, apresentada em janeiro de 1969, foi deliberadamente vaga e insatisfatória. O tribunal determinou que a causa do afundamento não pode ser determinada conclusivamente a partir das evidências disponíveis. Sugeria-se que possivelmente um torpedo Mark 37 havia funcionado mal, ativando seu motor dentro do compartimento de torpedos, iniciando uma sequência de eventos catastróficos. Mas essa teoria encontrava ceticismo mesmo dentro da própria Marinha. Torpedos passavam por múltiplos sistemas de segurança precisamente para prevenir ativações acidentais. Mas aqui é onde a história oficial diverge dramaticamente dos rumores persistentes que circulam em círculos de inteligência naval e entre pesquisadores de conspiração há décadas. Porque a versão sanitizada apresentada ao público omitia detalhes cruciais, especificamente relacionados àquela última transmissão que supostamente ocorreu em 21 de maio. De acordo com fontes que alegam ter tido acesso a documentos classificados, fontes cujas identidades obviamente não podem ser confirmadas sem comprometer sua segurança, houve na realidade uma transmissão adicional do Scorpion, não em 21 de maio, mas sim em 22 de maio, apenas minutos antes dos sons de implosão detectados pelo SOSUS. Esta transmissão nunca foi oficialmente reconhecida pela Marinha Americana. Supostamente, essa mensagem final foi recebida por uma estação de monitoramento da OTAN nas Ilhas Canárias. Era fragmentada, interrompida por interferências severas, e a qualidade do áudio era extremamente pobre, sugerindo que o submarino estava em profundidade considerável e possivelmente já danificado. Mas palavras específicas foram identificadas por operadores de rádio experientes, palavras que foram imediatamente reportadas através da cadeia de comando e que resultaram em classificação de segurança máxima sendo imposta sobre todo o incidente. O que o comandante Slattery ou quem quer que estivesse operando o rádio naqueles momentos finais disse exatamente permanece objeto de especulação e variações conforme a fonte. Mas certos elementos aparecem consistentemente através das diferentes versões vazadas ao longo dos anos. Menção a ataque, referência a torpedo na água, urgência absoluta na voz do transmissor, e mais perturbador, uma declaração que parecia indicar que o torpedo vinha não de submarino inimigo, mas do próprio Scorpion.
Uma das versões mais detalhadas, supostamente baseada em transcrição parcial mantida em arquivos ultrasecretos da inteligência naval, incluiria frases como torpedo ativou autonomamente, não conseguimos desarmá-lo, e mais chocante ainda, ele está voltando, sugerindo que um torpedo lançado ou ativado acidentalmente havia entrado em modo de busca circular. Uma característica de design dos torpedos Mark 37 que fazia com que, se não detectassem alvo na trajetória inicial, realizassem padrão de busca em espiral que poderia, em circunstâncias catastróficas de má sorte, fazer com que voltassem em direção ao submarino lançador. Se verdadeira, essa narrativa pintaria cenário absolutamente aterrorizante. Imagine estar a bordo do Scorpion, a centenas de metros abaixo da superfície, e perceber que um de seus próprios torpedos, possivelmente equipado com ogiva nuclear, havia ativado e estava agora caçando ativamente. A tripulação teria tentado desesperadamente manobras evasivas, mas submarinos não viram em ângulos fechados como aviões. O comandante Slattery teria ordenado velocidade máxima, tentado mergulhar mais fundo, qualquer coisa para escapar do predador que eles mesmos haviam inadvertidamente soltado. E então teria vindo o impacto. Se o torpedo detonou ou simplesmente atingiu o casco com força cinética suficiente para romper a integridade estrutural permanece debatido. De qualquer forma, o resultado seria idêntico: água do mar invadindo compartimentos sob pressão de centenas de atmosferas, um dilúvio apocalíptico que afogaria homens em segundos, enquanto simultaneamente o ar comprimido dentro do submarino aqueceria instantaneamente a temperaturas incineradoras. Homens não teriam tempo nem para gritar antes de serem esmagados, afogados ou queimados. À medida que a água preenchia compartimentos, a pressão diferencial aumentaria, eventualmente excedendo os limites de projeto do casco. As anteparas, paredes internas de aço projetadas para conter inundações em compartimentos específicos, cederiam uma após outra como dominós, cada colapso propagando a destruição ao longo do comprimento do submarino. O som captado pelo Sojuz teria sido precisamente isso: a assinatura acústica de compartimentos implodindo sequencialmente enquanto o Scorpion despencava em direção ao fundo do abismo. O submarino teria levado talvez 5 ou 6 minutos para completar sua descida final até o leito oceânico 3.000 metros abaixo, acelerando conforme o peso da água inundada aumentava, girando descontroladamente através da escuridão absoluta até finalmente colidir com o fundo com impacto que separou seções inteiras do casco. É possível que alguns homens em compartimentos momentaneamente intactos tenham sobrevivido aos instantes iniciais do desastre. Presos na escuridão quando a energia elétrica falhou, sentindo o submarino mergulhar descontroladamente, ouvindo sons horríveis de metal sendo esmagado e água invadindo, sabendo com certeza absoluta que não havia escape possível, não havia resgate vindo, que eles tinham apenas minutos ou talvez segundos antes do compartimento onde estavam também cedesse à pressão implacável. Que pensamentos passaram por suas mentes naqueles momentos finais? Rostos de esposas e filhos. Arrependimentos sobre palavras não ditas. Orações desesperadas. Ou simplesmente terror puro, primitivo, diante de morte que vinha com certeza inevitável. Mas a história não termina com a descoberta dos destroços e o relatório inconcluso do Tribunal de Investigação. Porque persistem rumores ainda mais sombrios sobre o que realmente aconteceu ao Scorpion, teorias que envolvem não falha de equipamento ou má sorte, mas sim ação deliberada de forças externas. Uma das teorias mais perturbadoras envolve retaliação soviética. Aproximadamente 2 meses antes do desaparecimento do Scorpion, um submarino soviético classe Golf II, designação K-129, havia afundado misteriosamente no Oceano Pacífico com toda sua tripulação. A União Soviética nunca explicou satisfatoriamente o que havia acontecido ao K-129, mas rumores circulavam em círculos de inteligência de que submarino americano havia estado envolvido, possivelmente tendo colidido com o K-129 durante operação de vigilância próxima, ou até mesmo tendo deliberadamente torpedeado o submarino soviético. De acordo com essa teoria, a liderança soviética decidiu responder de forma equivalente, ordenando que um de seus próprios submarinos de ataque localizasse e destruísse submarino americano como represália. O Scorpion, operando relativamente próximo de rotas navais soviéticas durante sua missão no Mediterrâneo, teria sido o alvo escolhido. Um submarino soviético classe Vitor ou November, ambos capazes de operação silenciosa e armados com torpedos guiados,
poderia ter seguido o Scorpion quando este partiu do Mediterrâneo, aguardando a oportunidade perfeita para ataque. Defensores dessa teoria apontam para o fato de que a análise posterior de dados do Sojus sugeriu presença de outro contato submarino na área aproximada onde o Scorpion afundou, embora essa informação nunca tenha sido oficialmente confirmada. Apontam também para o sigilo extremo que cercou ambos os incidentes, o K-129 e o Scorpion, e para o fato de que discussões diplomáticas entre Estados Unidos e União Soviética no período imediatamente posterior ao desaparecimento do Scorpion foram inusitadamente tensas mesmo para padrões da Guerra Fria. Se verdadeira, tal teoria implicaria que 99 marinheiros americanos foram deliberadamente assassinados como peões num jogo geopolítico, suas mortes encobertas por ambos os governos para evitar escalada que poderia ter levado a confronto nuclear direto. Implicaria que famílias choraram sobre túmulos vazios sem nunca saber que seus entes queridos morreram não por acidente, mas por assassinato calculado em alto mar. Outra teoria especula sobre missão secreta que teria levado o Scorpion para situação de risco extremo. De acordo com documentos desclassificados décadas depois do incidente, sabe-se que submarinos americanos regularmente conduziam operações de espionagem extremamente arriscadas durante a Guerra Fria, aproximando-se de bases navais soviéticas, grampeando cabos de comunicação submarinos, coletando inteligência sobre capacidades navais inimigas. É possível que o Scorpion tenha recebido ordens após sua última transmissão oficial em 21 de maio para desviar de sua rota de retorno e executar missão de alta prioridade, talvez investigar atividade naval soviética suspeita, ou recuperar equipamento sensível que havia caído em águas profundas, ou verificar relatos de outro submarino em dificuldades. Tal missão, mantida fora de registros oficiais por razões de segurança nacional, poderia ter colocado o Scorpion em situação perigosa que resultou em seu afundamento. Há também aqueles que propõem explicações mais prosaicas mas não menos trágicas. Falha do reator nuclear, embora sistemas de segurança múltiplos tornassem isso extremamente improvável. Colisão com montanha submarina não mapeada durante operação em velocidade alta e profundidade excessiva. Falha estrutural de soldas no casco devido à fadiga de metal após anos de operação sob estresse tremendo. Incêndio nos compartimentos de bateria, produzindo gases tóxicos que incapacitaram a tripulação antes que pudessem executar procedimentos de emergência. Cada teoria tem defensores e críticos. Cada explicação proposta encontra evidências que tanto apoiam quanto contradizem. E enquanto debates continuam em fóruns especializados e salas de aula de academias navais, a verdade permanece selada em cofres governamentais, protegida por níveis de classificação de segurança que garantem que não será revelada durante nossas vidas. O que é absolutamente certo, indiscutível além de qualquer teoria ou especulação, é que 99 homens desceram aquela manhã ou tarde de 22 de maio de 1968 para as profundezas do Atlântico, presos dentro de um caixão de aço que se tornou seu túmulo permanente. Que suas famílias viveram décadas sem respostas satisfatórias, carregando dor composta pela frustração de saber que verdade completa estava sendo deliberadamente ocultada. Que jovens cujas vidas apenas começavam foram cortados prematuramente, futuras gerações que nunca nasceriam, contribuições que nunca fariam, amor que nunca compartilhariam. Os destroços do USS Scorpion permanecem onde afundaram, 3.000 metros abaixo da superfície do Atlântico. Ocasionalmente, expedições científicas ou militares visitam o local, documentando como a corrosão lenta do sal marinho e a ação de organismos marinhos gradualmente desmontam o que resta do submarino. Eventualmente, em décadas ou séculos, não restará nada além de fragmentos metálicos irreconhecíveis espalhados pela lama do fundo oceânico. Mas a história persiste. As perguntas permanecem. E em noites calmas, quando veteranos submarinistas se reúnem em bares próximos a bases navais, quando conversas derivam para lendas e mistérios do mar, inevitavelmente alguém menciona o Scorpion. As vozes baixam, rostos assumem expressões sombrias, e todos ali, homens que conhecem intimamente os perigos de operar máquinas de guerra sob pressões que poderiam esmagar crânios humanos instantaneamente, todos compartilham um momento silencioso de reverência pelos 99 que não voltaram. E talvez, apenas talvez, em algum arquivo ultrasecreto trancado atrás de portas que requerem múltiplas autorizações para abrir, existe uma gravação. Qualidade de áudio terrível, cheia de estática e interferência,
mas inconfundivelmente uma voz humana transmitindo através de milhares de metros de água salgada, palavras carregadas com urgência desesperada, relatando algo que nunca deveria ter acontecido, pronunciando uma verdade tão perturbadora que governos decidiram que cidadãos comuns não deveriam conhecê-la. Que palavras exatamente foram aquelas? O que o comandante Slattery ou seus oficiais viram, enfrentaram, compreenderam naqueles momentos finais que justificaria décadas de segredo absoluto? Essa resposta, como tantas outras relacionadas ao USS Scorpion, permanece enterrada nas profundezas, tanto literais quanto metafóricas, aguardando o dia improvável quando a verdade finalmente emergirá à luz. Já que você chegou ao final desse vídeo, se inscreva e deixe o seu like para receber os novos vídeos. Comente aí abaixo qual tipo de história você quer que eu traga. Até a próxima!